Olá, queridos, bom dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus te coloque em lugares altos, no esconderijo do Altíssimo, na menina dos olhos dele. Deixa aí um like e compartilhe os vídeos, tá bom, queridos? Tema: graça de Deus. Amém? Graça de Deus. João 1,16. Porque todos temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Muitas coisas dependem do ponto de vista, não é verdade? Cada ponto de vista de um ponto diferente. Como você vê sua vida? Como você olha para os problemas? Como você encara as pessoas? A graça é como óculos que nos abre a visão para a realidade, não humana, mas de acordo com a ótica de Deus. Precisamos aprender a olhar sobre a ótica da graça de Deus. Como uma criança que contempla uma planta crescendo. A graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor. Como um pequeno barquinho na imensidão do mar. A graça de Deus nos faz ver nós mesmos pequenos diante do infinito amor de Deus. Como uma flor que nasce no chão seco, a graça de Deus nos faz ver tudo com olhar de esperança. E você conhece a graça de Deus? Vamos aprender a característica da graça de Deus? Primeiro, ela é gratuita. Como assim? Romanos 3,24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Isso é óbvio e redundante. Se a graça tem que ser de graça, nunca podemos esquecer da gratuidade de Deus para conosco. Tudo que Deus faz é de graça, por amor e misericórdia de nossas vidas. Quando aprendemos a ver a vida pelo olhar da graça, passamos a fazer as coisas para as pessoas sem querer nada em troca, sem expectativa de reconhecimento ou recompensa. Segunda, a graça é viva. Salmo 63:3. Porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A vida é um dom gratuito de Deus. A graça divina se manifesta em cada suspiro que damos, nos permitindo viver. Quando acordamos ou quando dormimos, tudo é pela graça. O amor de Deus se manifestou em todas as espécies de seres vivos para revelar sua grandeza e perfeição. A graça é viva, doa vida a todos. Olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Deus. Por isso precisamos aproveitar cada momento. A graça é para todos. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A graça de Deus é inclusiva. Se fosse usar qualquer outro critério que não a graça divina, alguém poderia ser excluído ou privado do amor. Mas Deus, em sua infinita graça, não excluiu nenhuma pessoa em toda a terra. Através da graça, podemos encarar as pessoas não com olhar de superioridade ou inferioridade, mas como iguais diante do amor de Deus. Quarto, a graça trabalha. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou quem sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mas que todos eles, todavia, não eu, mas pela graça de Deus. Deus trabalhou criando todas as coisas e fez isso com que? E por quê? Somente pela graça, não tinha nada. A matéria-prima da graça é o nada, o impossível. Tudo que temos a fazer é através da graça, que trabalha realizando tudo em nós e através de nós. Nossos trabalhos e atividades são melhores quando realizamos sobre a graça. A graça é rica. Está em Efésios 2:6-7. E justamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em abundante para conosco em Cristo Jesus. Deus é o dono de todas as coisas, por isso a graça de Deus é rica, ou seja, tem tudo o que precisamos, não riqueza monetária, mas de valores eternos que nos realizam plenamente. Tudo que temos foi Deus que nos permitiu ter. Quando usamos o que temos pela graça de Deus, reconhecemos que tudo que podemos fazer como fruto de graça, sentimos-nos ricos, conformados, felizes em todas as situações. A graça é suficiente.
2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus nunca vai acabar. Ela é suficiente, o bastante necessário para momentos de dor. Sabemos que a graça supera todas as dificuldades. Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos uma força especial da graça de Deus, superando as limitações humanas. A graça nos satisfaz plenamente. A graça, ela é multiforme. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros e multiforme da graça de Deus. Deus é criativo e fez cada coisa com particularidades únicas. A diversidade na natureza é prova disso. Da mesma forma, a graça se manifesta em cada pessoa ou momento, de uma maneira nova, diversificada. Às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com outra pessoa. E se Ele não fizer, achamos que é injusto. Mas Deus não faz igual, Ele faz sempre melhor. Quando olhamos pela ótica da graça, aceitamos as diferenças nas pessoas. Passamos a ver nossos próprios erros e destacar as qualidades do nosso próximo. A graça é superabundante. 2 Coríntios, capítulo 9, do 8 a 14. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto e virtude, superabundante graça de Deus que há em vós. Queridos, eu terminei de ler 2 Coríntios. Tá bom, queridos? 2 Coríntios que eu falei, capítulo 9, do 8 a 14, superabundante. Deus é maior do que todo o universo, a graça transborda incessantemente sobre nós, porque ela nunca acaba. A graça é infinita. Não há limites para o amor de Deus. Quando pensamos que está quase no fim, Deus renova tudo e recomeça de novo, nos dando outras oportunidades para realizar nosso sonho. A graça é paciente, o amor humano se esgota facilmente, mas a graça aumenta a cada instante. Por isso, através do olhar da graça, somos renovados em nosso afeto pelas pessoas. A graça justifica. Tito 3,7. A fim de justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a herança da vida eterna. Jesus morreu para nos perdoar gratuitamente, só por amor. Pela graça somos perdoados de nossos pecados, nos tornamos justos para Deus. A justiça humana não apaga o erro, apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador, fazendo voltar a ser limpo como antes de cometer o pecado. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, aprendemos a perdoar as pessoas e não cobrar por os seus erros. A graça nos permite esquecer o que alguém tenha feito de ruim para nós.